Paz e graça, arvoredianos e arvoredianas, sejam bem-vindos. Está começando o seu Arvoredo Cast, o seu podcast celestial, com mensagens despachadas do alto céu. E quem é o nosso convidado hoje? Pastor Marcelo. Saúde. Seja bem-vindo. Amém. Obrigado pelo convite, tá? Que alegria estar com vocês aqui para esse tempo, para esse bate-papo. Espero poder ajudar e contribuir Oxe. aí de alguma maneira, tá bom? Amém. Gente, hoje a gente vai falar sobre a sua caminhada pastoral, né? Trazendo esse tema de pastoreio, o pastor. E eu queria começar te perguntando, né, sobre a sua conversão. Você veio de uma família cristã, não se converteu depois, foi o primeiro, foi o único da família, enfim. Ótimo, ótimo. Não. Minha mãe tinha se convertido em uma igreja batista tradicional antes de virmos morar nessa localidade, no bairro de Tranqueira Neves, né? Mas não durou muito tempo, tá? Não durou muito tempo. E aqui, morando já em Tranqueira Neves, com 14 para 15 anos, uma mãe de um amigo da nossa localidade sempre falava do evangelho, sempre falava de Jesus. E a partir daí a gente foi criando realmente assim um desejo de conhecer, tal, até que o Senhor realmente me encontrou. Mas não vim de uma família de evangélico, pelo contrário, né? Família era católica, tá, não praticante, né? Como na maioria do caso, Dos né? casos, né? Mas essa aí é realmente a minha história, né? De como aconteceu. Minha família não, eu conheci por intermédio de uma mãe de um amigo, o evangelho. Mas você era adulto, jovem, assim, Eu tinha adolescente? 14 para 15 anos, né? Eu tinha 15 anos de idade quando ela começou a falar, né? E aí foi um processo muito rápido nesse meio tempo, né? Desejei conhecer um pouco mais do que ela estava falando, né? E algo que movia muito, né, nosso coração. Digo nosso porque era assim, era um grupo de jovens na minha faixa Sim. etária de idade que ouvia essa mãe do amigo falar do evangelho, falar das coisas de Deus. O que movia muito o nosso coração era quando ela falava sobre as coisas espirituais, né, os dons espirituais, né, falar em línguas, tal. A gente ficava meio que assim: "Que É, história é essa, falar em língua, né?" os dons realmente chamam a atenção da gente, né? Meu Deus, Exatamente, é forte. exatamente. E a gente que sempre gostou de animes, né, de desenho, né, superpoder, aquele negócio todo. Que história é essa, né? Que poder é esse? Que É. negócio é esse? Então, aguçou realmente a curiosidade para conhecer um pouco mais, né? Então, esse Ah, foi o primeiro contato, o primeiro estalo realmente assim com uma realidade espiritual. mas quando você se converteu jovem, né? Em 14 anos, novinho. Jovem. Se manteve nessa caminhada, porque tem gente, muitas pessoas se convertem jovem, mas acabam desviando por causa das coisas que a gente ainda vai viver mais na frente na vida. E você se manteve nessa caminhada? Teve algum momento de desvio? Não, me mantive na caminhada. É um grande desafio, tá? Para jovens, né? Eu digo isso, hoje eu tô com 37, não parece, né? Parece que Não tem menos. parece, Parece que parece tem que é. 18. Obrigado, É. obrigado. Hoje eu tenho 37 anos, né, então essa história aí tá beirando aí 21, 20 anos, 21 anos, né. E na minha época já era desafiador, né. É. Como eu comecei a trabalhar muito jovem, né, eu tive de família humilde, né, somos de família humilde, minha mãe dona de casa, meu pai é pedreiro, né, e meu pai sofreu com um processo cirúrgico, né, e por conta disso, ele ficou um tempo sem trabalhar, né. E aí a gente foi buscar realmente recurso, né, para ajudar nas pequenas coisas, né, no mercado e tal. Com isso, né, eu me tornei dependente financeiramente muito cedo. Dependente, vírgula, né, É. já tinha uma condição de comprar minha roupa, né, de comprar uma comida, tal. Com isso, eu conheci a vida pregressa, né, um tanto que mais cedo, né. Eu Hum. comecei a me relacionar com mulher dentro dessa faixa etária de idade também, né, 13 para 14 anos, tal. E assim eu já tinha conhecido uma parte realmente desse envolvimento mundano, né, vamos chamar assim, para tentar realmente trazer luz ao nosso entendimento, e por conta disso eu já tinha um certo contato e que isso
meio que me ajudou e não que não tive curiosidade de conhecer um pouco mais, né, nessa nossa trajetória, né, Uhum. momentos realmente surgem, né, aqueles desejos, surgem realmente, mas não desviei, continuei, né, nessa peregrinação e vou continuar até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desviei Eita até glória. aqui, Perseverou. perseverei. Lembrando que esses desejos de hormônio, né, demônio. Ai, agora eu quero que você, quando nessa caminhada, que você entendeu que o Deus chamou para o pastoreio, Pronto, pronto. descobrindo o E chamado. a descoberta do chamado só aconteceu quando eu estava pastoreando. Então não foi nesse tempo aí, tá, lá do início Do da início, não. conversão, não. Apesar de que, né, no seio pentecostal, né, a gente sustenta a nossa espiritualidade com profecia, além da palavra, né, oração, então a gente participou de diversos cultos onde tinha muita revelação, muita profecia, né, palavra de É, conhecimento, palavra de sabedoria, verdade. então assim, tudo isso a gente ouviu no decorrer da nossa trajetória, né. "Ah, você vai ser pastor, Deus vai te separar para isso, né, Deus Eu vai te já separar". tinha as irmãs do coque vinha marchando. Eis que te Achando. digo, tu foi separado para. Não foi assim, Sim. comigo foi semelhantemente. Foi assim e muito mais, né, porque, assim, o Senhor vai confirmando com o tempo, o Senhor vai confirmando realmente essas promessas, né. Porque, assim, da na posição que eu estava para a posição que eu estou hoje, lá atrás eu não conseguia ver. Sim, E que você já estava executando o chamado. mesmo o Senhor já estava me moldando para o chamado, mesmo eu não tendo a capacidade de contemplar o exercício do chamado. Sim, Vou usar como luz a história de Abraão, né. sim. Abraão escuta realmente a voz de Deus, né, o Senhor lança uma palavra, direcional para Abraão: "Sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei". Que terra é essa? Até Qual é os desafios de chegar para a terra? Abraão sabia, ele tinha a palavra profética estava uhum. no coração dele. Ele caminhava para uma terra que ele não Não sabia como. onde era. Uhum. Ele só tinha uma palavra, ele não sabia onde era a terra. Então, Sim, assim, ele verdade. não tinha realmente a compreensão da dimensão para onde Deus te colocaria, uma terra que manava leite e mel. Mas ele É. tinha a palavra, né. Então, assim, quando mais novo ouvia as mulheres do coque, né, as senhoras do coque, né, É. profetizando, a gente recebe aquilo, mas a gente não no meu caso, né, eu não conseguia realmente deslumbrar, tá, naquela terra, lá naquele lugar da promessa. Então a gente vai meio que tateando como Abraão foi, né, um erro aqui, um tropeço ali, né, Isso. oferece Sara para se deitar, isso, uma série de erros na trajetória de alguém que é conhecido hoje como pai da fé, né, hoje não, há Sim. muito tempo, né, uma série de fatores realmente aconteceu para que ele chegasse, tá, no lugar onde Deus tinha falado com ele lá atrás. Então é um processo. Então, quando eu me converti, eu não tinha realmente a ideia, tá, que estaria pastoreando hoje. Foi todo Um um processo. processo. A ficha só caiu mesmo depois que eu estava no exercício, né. Eu gosto muito da ideia de algumas pessoas que falam que a maior certeza do chamado é quando você reconhece que não é chamado, É. né. Ah, Deus tá você foi chamado para estar repreendido. Essas coisas é assim, Tá tipo um certo. imã, né. É, tá Deus me livre. Deus me livre, Deus te cercando para tudo É isso, verdade, né. verdade. Eu sempre corri muito realmente disso e o Senhor me cercou até que E o Senhor também vai colocando habilidade, a gente nasce com habilidades para exercer aquilo que ele chamou. Então eu vejo muitos pastores que desde de jovens têm aquele negócio de cuidar, de dar atenção, eu fui chamada para ser evangelista, então sempre conversei demais, foi a nega do leite, tipo assim, a comunicação nunca foi um problema para mim, com estranhos. Então o Senhor vai derramando em nós dons e talentos para esse lugar. Isso não sei se com você é assim, mas assim, antes da gente se converter, a gente já tem algumas habilidades. perfeito. Que pra gente, que é, por exemplo, para algumas pessoas,
Eu converso muito com a pastora Casa, ela fala assim: "Meu negócio é gabinete, né, tá ali com as pessoas e conversar e bater papo", eu digo: "Não, não me dá não. Eu gosto de conversar, conversar na rua", então você vê que é um chamado e você fica à vontade Sim, naquele lugar, né. sim. Pelo que eu Mas tô entendendo. a ideia é exatamente essa, né, mas com um garoto de 14 anos, né, 14 para 15 anos, né, não tendo uma compreensão clara realmente de deslumbrando realmente daqui a 20 anos. É, Né, vamos colocar assim, daqui a 20 anos pô, eu vou estar realmente nisso, daqui a 20 anos eu vou estar cumprindo compreender. essa vocação, mas aí com o tempo você vai percebendo que o Senhor vai te dando realmente essa habilidade, né. Por exemplo, eu sempre gostei muito de jogar bola, apesar de não ser um bom jogador, sempre gostei muito. Eu sempre muito gostei de jogar bola, né, mas aí sempre a galera separa você para organizar a coisa, né. "Não, você que é o líder, você que tem que organizar, você que tem que Verdade. ficar na frente", né. Isso tudo o Senhor já está te colocando realmente para treinar você para aquilo que Ele está então, uma série de coisas, né, na escola, né, "Ó, na escola, líder da sala é você que vai ter realmente aí uma palavra com a diretora, com os diretores, com os É professores". verdade. Aí vai você representar você não tem noção, você não tem noção do que o Senhor está fazendo até que você esteja realmente exercendo a sua vocação. Aí quando você está exercendo a sua vocação, você diz: "Não é que o Senhor Não estava me era, treinando para desde aquilo aquela desde época. aquela É época?" verdade. Meu Deus, Jesus é maravilhoso. É, exatamente, Perfeito nos exatamente. seus caminhos. Muito massa. Agora, você se converteu com a amiga, com a mãe do seu amigo, né, mas não foi aqui, quando foi que você veio aqui pra Não, eu sede? não ela foi o canal Ela de foi o lançar a canal. semente, Ah, né. certo. Eu tinha uma experiência espiritual, né, na avenida. Gostava de ir para carnaval, né, E apesar de ser muito novo, aí e no vai meio da realmente avenida lá no carnaval? sim, a minha experiência espiritual foi no Hum, meio da avenida, né. Eu ouvi hoje a gente tem a compreensão que é o Espírito de Deus, mas eu ouvi uma voz falar no meu interior, né, depois de um trio elétrico que tinha acabado de passar, né, e a voz disse assim para mim: "Vá para o meio da rua". Eu tinha acabado de chegar na avenida, porque geralmente eu ia de tarde. Passava a tarde e a noite toda, eu voltava para casa de manhã, dormia de manhã e voltava de voltar tarde no de outro dia. noite. Então ia todos os É, dias até eu realmente já andei nesses caminhos tortuosos também. Deixa abaixo. Ma então essa era a dinâmica, né, dormia de é, manhã, voltava de tarde, ia passar tarde e noite, madrugada menino, e voltava mesmo no lixo, diga né. aí se isso aí não é um fogo estranho. Estranhíssimo. Que disposição, Que gente. Eu disposição, também meu irmão. gente, eu falava assim: "Hoje para eu sair de casa, meu amor, tem que ser com condução coercitiva". Que isso, mano. Imagine para poder virar fazer essas coisas, também fazer isso aí. Gente, nunca na galáxia Hoje não mais. passa na cabeça de maneira nenhuma, não, Nem de uma brincadeira. dinâmica de vida dessa. Uma coisa assim mais emocionante é uma vigília. Emocionante. Mas já virar a noite. Mas era assim mesmo, onde eu morava, era assim, aí tinha um grupinho, a gente ia, Aham. e tudo que pudesse fazer para meu pai me impedir de ir para carnaval, ele fazia, mesmo assim eu ia, que o fogo estranho era demais. É verdade. Mas graças a Deus passou. Passou, glória a Deus, glória E a a Deus. voz falou com você no meio da avenida. Foi, aí eu ouvi aquela voz dizendo assim: "Ó, vai para o meio da rua", aí eu fui para o meio da rua, logo depois de passar, o trio, né, e a voz continuava falando comigo, né: "Olhe para um lado, olhe para o outro". Quando eu olhava para o lado e para o outro, multidão seguindo o trio que tinha acabado de passar, e multidão vindo com outro trio que já estava chegando Chegando. próximo onde eu estava, né, e a voz falava comigo: "Olhe quantas pessoas vão para o inferno". Caramba! Meu Essa Deus, que experiência forte. espiritual, minha irmã, foi assim, uma flecha no meu coração. Por quê? Porque depois disso, na mesma hora que eu tinha chegado, tá, fez esse episódio, eu saí de onde eu estava, já em Hum, lágrimas, eu não conseguia me conter realmente, o choro era assim intenso, 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 intenso mesmo. Eu peguei o ônibus na antiga Lapa, né, peguei o ônibus ali, entrei no ônibus chorando, eu lembro que eu comprei um refrigerante, né, não conseguia beber o refrigerante, porque eu não me aguentava de chorar. de tanto choro. Chorou? Um vazio Mas existencial tomou conta do meu coração, que pancada, hein? ao mesmo tempo um consolo, né.
tinha alguém que estava me consolando naquele momento realmente, e eu entrei em casa e disse para minha mãe: "Eu vou ser crente". Não sabia, né, como Como é dizer. que dizer? Vamos... Eu vou para a igreja, eu vou ser crente, não dá para mim mais não, mãe e tal. Minha mãe sempre foi uma apoiadora até hoje, né, é um braço direito, esquerdo, é alguém que sempre me apoiou em tudo, né, inclusive nas surras sempre me guardou realmente, né, porque quem batia lá era o pai, né, e a mãe sempre guardava pra não Guardando apanhar, pra não, né, na sombra da na casa. na sombra só exato um segundo, mãe, né. Então eu entrei em casa e disse a ela: "Mãe, eu vou ser crente, não dá para mim mais não, tal, eu tenho que ir para a igreja". E aí foi esse, realmente, esse contato com a espiritualidade, né, porque até então eu não tinha tido nenhum tipo de contato com algo espiritual, né, com esse Era viver era assim. viver, para mim era sempre viver intensamente cada dia. Uhum. Até hoje eu sou assim, né, eu costumo dizer que eu não vou morrer de ansiedade, de depressão, essas coisas não vai me pegar, porque o planejamento do futuro é que é realmente o grande drama para essa geração. O medo do futuro, o querer estar no controle de todas as coisas, Exatamente, querer estar feliz, anestesiado, na verdade, o tempo exatamente, todo. exatamente. Não, vamos ser felizes, vamos curtir a vida, eu quero curtir a vida. Sem propósito. Ao contrário, né, digo, não sei o que foi que falou pra mim essa semana, mas uma coisa que foi uma vizinha minha, que eu sempre brinco, ela falou, repetiu essa semana que tem como crente morrer de tédio, né? Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem sempre um novo de Deus Exato. para viver. Você tem sempre algo novo para viver, algo novo para o que o Senhor está revelando, algo no seu caráter, algo para ser ministrado na vida de outras pessoas. Então, assim, uma coisa que ser cristão não é entediante. É verdade, né, é verdade, né. Essa ideia realmente da expectativa do futuro, né. Então É, viver intensamente o presente é uma realidade do evangelho, né. basta cada dia ser mal, né? Bata Jesus que disse isso, né, É, basta cada dia seu mal. Então a preocupação com o futuro é realmente um grande problema para essa geração, inclusive para os nossos irmãos, né, de igreja, e tal. Então eu sim, sempre vivi realmente na ideia de viver o hoje, ser intenso no hoje, sabe. Então até hoje eu conduzo realmente a minha a vida existência assim, né, então eu tô pouco preocupado com o amanhã. com amanhã. Né, eu estou muito intenso hoje, vivendo hoje, sendo intenso agora, aproveitando as oportunidades agora, porque amanhã pertence ao Senhor, né. Ele disse que não tem como a gente acrescentar um côvado, né, não tem como acrescentar um antebraço no nosso No dia, no nosso 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 tempo, dia. né, Verdade. Realmente lançar nossa ansiedade no sobre Senhor. ele, exatamente. Mas aí, você teve gente, essa experiência é forte. Uma multidão, quantas pessoas gente. Sim, sim, Baseado nisso aí, agora prega o evangelho em tempo e fora de tempo, viu, gente? Porque ó, a multidão que vai pro depois que Bebe do Brasil deu aquela de doida no carnaval, eu falei: "Mais sim, nunca que eu deixo de pregar pra ninguém". sim, muito de Deus aquilo Mu ali, Gente, eu muito de falei: Deus. "Gente, vou pregar". É, Porque realmente, ó, o que você falou, a experiência que você teve, aquela multidão toda lá, caminhando para o abismo, exatamente, e assim, você tem um tesouro de Deus, a palavra-chave, que é a palavra para o reino de Deus, e você não lança? perfeito, né. Falando Forte, sobre forte, esse forte. fato de Baby de uma forma muito rápida e dinâmica, né, eu tive um cliente e amigo, né, que estava trabalhando no camarote aonde ela estava, No né, dia no dia ele estava trabalhando. Ele disse que ficou realmente, assim, um lugar extremamente esmo, ficou um ficou silêncio total, porque a palavra que foi liberada, lançada ali, causou realmente, assim, um um espanto. espanto. O clima O clima já não estava mais já não estava mais agradável, já não agradável. estava muito legal, né, começou a desvaziar o O lugar, camarote, né? segundo o Meu rapaz que estava lá Deus, dentro, tá vendo? né. Poder da palavra. Eu quando me converti, eu passei uns meses, né, meio crente Raimundo, pela igreja de Pedro Mundo, e eu era assim, igual você, dodói pro carnaval. Aham. Aí eu fui de novo. Mas
Quando eu fui, já tendo aceitado Jesus, eu aceitei Jesus em 2018. Aí eu fui em 2019. Final de 2018, novembro. Gente, eu olhei pro lado, eu olhei pro outro assim, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Exatamente isso, o clima acaba, o gosto perde-se. Não tem graça mais. Perfeito, perfeito. Verdade. Essa foi uma experiência que me trouxe Muito até aqui, forte. né? Aham. Muito forte, viu? Eu conto isso aí já durante esses anos, né? E todo mundo que escuta diz assim, rapaz, que experiência Experiência marcante, né? forte, forte. Marcante, né? Ouvir a voz de Deus é sempre impactante também, né? Verdade, meu irmão, verdade. Meu Ah, Deus. E como foi que você veio parar aqui na sede, na MBA sede? pronto, né? Foi nesse período, né? Eu ainda não, na semana do carnaval, eu não vim na igreja, mas eu não saía de casa, né? Esperando realmente a oportunidade de vir à igreja após o carnaval. Eu lembro que foi assim, foi em março, no início de março, logo depois que terminou o carnaval, assim, de feira, no início de março eu vim aqui, era um culto de quarta-feira. Quem estava dirigindo o culto é um pastor que não faz mais parte do ministério, mas era um culto de ensino. Hum, Era um culto de ensino, a dinâmica do culto, o bispo fazia com perguntas, né? Ele mandava estudar sobre Apocalipse, né? E aí, nas cartas de Apocalipse, quantas igrejas tem e tal. Aí ele fazia isso, dava um sim, sim. bombom. Nesse dia eu não Hum, era o bispo, mas era esse pastor, né? E quando terminou, como era um culto de ensino, teve a conversa do apelo, né? Eu digo, pô, esse cara não hum, vai fazer apelo? E eu pensando, né, lá com 15 anos, né? Esse cara não vai fazer um negócio que o pessoal fala que é apelo, que eu tenho que ir lá aceitar é. esse Jesus, né, tal. Aí terminou o culto, ele não fez o apelo, Oh, é, bem logo no seu dia? logo no meu dia, Poxa, mano, bora brincadeira de tá errado Jesus. isso aí. Mas você Então, perseverou. aí eu vi na frente, né, de bermudão, camiseta, tal, vi na frente, digo: "Ô pastor, eu quero aceitar Jesus aí, você não fez o apelo, tal". Ele disse: "É, meu filho, é?" Eu digo: "É, quero sim", tal. Aí mandou dobrar o joelho, né, orou por mim, né, fiz a confissão de fé, né, tal. E foi assim, a minha vinda para o Arvoredo, né, isso Ah, há alguns anos atrás, isso- né. Não Quando, tinha quando, piso aqui, não tinha é bem diferente a estrutura. muito É diferente, mesmo. muito diferente. Não tinha era uma parede lá na frente, né, com um portão pequeno, tá Bem muito diferente, diferente, né? é. Meu Deus. Agora, tem quantos anos isso? 21 acho, 20. 21, 21. Você já falou certo, não tem problema agora a gente entrar Ah, nas não, não tem matemáticas, problema não. não, parece não. Tá com cara de 18, tá tudo Obrigado, certo. meu irmão, A obrigado. escolagem. Senti. Agora, uma coisa é você entender que é pastor, né, ser chamado, mas outra já dizer assim, agora eu vou ser enviado para cuidar de outra ovelha. Você é pastor, líder de uma igreja, né? Que agora você é pastor da sede aqui no Cabula 7, É, do Batista Arvoredo aqui do Cabula 7. Então agora isso. você é líder dessa igreja, não mais auxiliar, né? Não colabora com os líderes da sede. Agora você é o pastor. Como você entende, como foi esse processo para você entender que, não, agora eu tenho que ir e cuidar das aquelas ovelhas ali que o Senhor me deu? Ó, eu costumo dizer que a ideia de fundar uma igreja, a igreja ela não é fundada, gente. A igreja ela nasce, né? Hum, Ela nasce. Jesus, quando conversa sobre a ideia de fundar uma igreja, não foi sobre estabelecer uma realidade física, foi hum, estabelecer uma realidade espiritual, espiritual. né? Ele disse a Pedro Boa. sobre essa revelação que você teve, Pedro, eu edificaria a minha igreja, porque não foi carne nem sangue que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Era realmente algo completamente Do espiritual, espírito. né? Uhum. Então, só o Verdade, verdade. Espírito para revelar que Jesus era o Cristo. Sim, é mesmo. A gente não confessa Cristo sem Espírito Santo nos Perfeito, influenciar. perfeito, né? João fala sobre isso, né? É. Então, se você quer saber se é o anticristo, né? Alguém que se opõe É, ao Cristo, né? Ele não vai conseguir confessar, tá toda a dinâmica ali, né? Então, assim, quando eu comecei a pastorear, né? Foi realmente aquela ideia, né? Eu não quero
Não conte comigo, Não vou. eu não vou. Mas a gente não se manda, você É não bem se ao Espírito isso, Santo, mas né. você não se governa. Aí o Senhor criou realmente, assim, O uma his rebuliço. foi, assim, uma história surreal, porque minha mãe se converteu, né, depois da minha trajetória, né, meu irmão mais velho, minha irmã mais nova, minha irmã que é mais velha do que eu, então, o Senhor foi trazendo a minha família, né, hoje só tá meu pai ainda, né, nesse processo, está distante do Senhor, né. Minha mãe fazia parte de uma igreja e ela começou um culto no lar, né, a igreja nasceu, né, quando ela começou um culto no lar, e nesse culto do lar o pastor dela começou a trabalhar com minha Aqui você irmã. tem umas fotos aqui, sua Sim, esposa, a pastora Lenay, aqui na sede, isso. Que aqui é na do sede batismo, né? batismo, né, que a gente faz aqui, realiza aqui o batismo, Aqui né. já é, já na, já tinha fundado a, É, aí é o trabalho nascido a, social que a gente começou também lá na nossa igreja, né, e que existe até hoje esse trabalho social, né, 7 anos aí com esse trabalho social, trabalho realmente de alimentar os carentes necessitados, né. Então, aí é a nossa equipe, né, fazendo sopa, tal, esse negócio todo. É uma família que caminhava comigo, né, e agora está um pouco distante, né, realmente, da nossa congregação, mas é alguém que está sempre próximo, sempre aparece, sempre vem lá nos visitar, top. né. Mas fui lá, depois do culto, fizeram uma surpresazinha pro Léo, filho dela, que tá ali chorando, mas é uma família que está com a gente aí, de Hum, longe, mas de perto, meio que assim. isso. Glória a Deus. Mas pode continuar. Você tá falando que foi Sobre só a igreja, né, a sobre a fundação igreja, da assim. igreja, né. Então, o pastor deixou, o culto no lar, porque eles abriram um ponto de pregação, né, só tinha Uhum. um culto, era um ponto de pregação, e ele não quis dar continuidade, né. Minha mãe e minhas 2 irmãs, que fazia parte do ministério, não quis fechar o ponto de pregação, porque tinha algumas vidas indo, recebendo oração, ouvindo a palavra, né. Como eu já era pastor consagrado, estava aqui auxiliando na sede, né, elas vieram até a mim, eu digo: "Fecha a igreja, não tem pastor". Fecha ponto de pregação, né. Ser pastor, minha irmã, nem Misericórdia. venha pra cima de mim, porque eu não vou pregar, porque eu vivia na ideia da itinerância, né. Pregava aqui em algumas igrejas, Sim. ali e tal, né, mesmo não querendo, né, mesmo não aceitando o chamado, né, ou a vocação, melhor dizendo, mesmo não aceitando a vocação, ainda mesmo assim exercia, né, pregava aqui, pregava ali, ajudava um pastor ali, ajudava um pastor aqui e tal, né. Um pastor que faz parte do nosso ministério sempre foi um grande incentivador do meu ministério, né, me indicou para pregar fora daqui de Salvador, da Bahia, né, então viajei, né, visitei 3 estados, tal, pregando a palavra, né, isso realmente não querendo, né, isso não querendo, mas o pastor Denilson, né, Denilson Santos, todo mundo Benção. conhece aqui, sempre foi um grande incentivador, sempre: "Você tem chamado, rapaz, Deus te chamou", de "Papai, não vejo isso", tal, né, essa briga realmente de lutar contra a nossa Contra vocação, né. E aí elas vieram até mim, eu digo: "Fecha a igreja, tá, tem que fechar, não tem condição de vocês dar hum, continuidade, não tem pastor, vocês têm que fechar". Elas hum. foram embora da minha casa, e me larguem aqui, me deixem em paz, em nome de Jesus, Vai achar. né. Demorou um mês, elas retornaram, né. As ovelhas perseverantes, Perseverantes, fica aí. perseverantes, voltaram depois de um mês e disse: "Ó, pastor", né, elas me respeitam muito, né, "Ó, pastor, faz o seguinte, tem como o senhor pregar pelo menos toda terça-feira lá no culto, porque tem as Tá, irmãs, os irmãos que estão vindo, né". as Então assim irmãs vê as ovelhas vêm assim, a gente não é, aguenta, né. exato. Eu digo: "Ó, então faz o seguinte, vocês abrem o culto lá, vocês cantam lá, vocês fazem toda a parte do e eu vou chegar lá para pregar, só vou pregar. Nem venha com nenhum negócio de conversa que eu só vou pregar. Tá bom? Tá bom". A vasilha preparada. Preparada, preparadíssima, né. E aí toda terça-feira eu ia pregar, né. Chegava lá, elas já tinham orado, já tinham cantado, né, eu já chegava tarde mesmo para nem procurar
conversa com ninguém, né, para não ter negócio de: "Não, pastor, um conselho aqui, ó, pastor, uma preocupação, ô, pastor, ora aqui", tal. Eu digo: "Ao terminar o culto, vocês oram também aí pelo povo, tal, não E conte comigo para nada, só vou pregar e vou embora". Aí, minha irmã, o laço estava amado. Aí eu comecei a pregar, né, disse a pastora, disse: "Ó filha, vou lá pregar toda terça-feira, tá". Ela tinha um compromisso com o coral, né, e assim, aí botei a foto do coral, gente. Tem um coral é, Jerusalém. Olha aí o coral. Pastora é, Elenai. ela tinha um Ó, compromisso. Jun, o chefe, o boys. Jun. É. Pastora Nathalie. Eu ainda não tô nesse meio, não. Gente, Elenai, mesma cara, pastora Elenai. Não, você e ela, Não sou mesma muito fã, cara. não sou Não, não. Tempo bom, todo mundo com a fardinha. tempo bom. É, Aí já é lá na congregação minúscula, né, no primeiro espaço, né, hum. minúsculo mesmo, já é lá aí, Aí ela tinha um coral compromisso Jerusalém. com o coral. Ela tinha um compromisso com o coral e disse: "Olha, eu tenho compromisso com o coral, não conte comigo, eu não vou lá cantar também, eu não vou lá te ajudar não". Digo: "É, tô sozinho nesse Todo negócio". mundo, todo mundo fugindo. Todo mundo se E Deus vendo esquivando, né, você lá. Deus ligado na gente, Ligado. né, chamei para um propósito, chamei, né, e a gente realmente meio que fugindo, né, mas aí eu ia toda terça-feira pregar, pregava como se tivesse realmente uma multidão, né, pregava daquele jeito mesmo, aí vai chegando um outro, aí se converte um, se converte outro, isso tudo a gente conversando com o bispo, né: "Ó bispo, tô acontecendo isso, isso e isso", ou só pregar lá, ele vai: "Ah meu filho, deixa Deus te usar lá, tal", Isso né. aí, assim mesmo. Como o bispo é, né: "Ah, deixa Deus te usar lá". Aí vai chegando um, aí você já olha assim, já: "Paz, pessoal aí", né, aí o pessoal já vinha, conta Hum, uma mazela, a gente já ora, né, já visita. "Ô pastor, tô precisando de uma visita lá em casa", aí: "Ô minha irmã, não sou pastor não, minha irmã, tô aqui só quebrando faz um tá. culto lá pastor", aí você vai fazer um culto na casa da irmã, né, já leva 2 3 irmãos, aí daqui a pouco a família já se converte um, aí já vai chegando, aí vai agrupando realmente, né, o povo, né, chega um, aí convida outro, né, o irmão que se converteu já convidou outro, aí minha família, meu irmão, minha cunhada disse: eu quero ficar aqui com você". Eu digo: "Rapaz, fica aí, eu tô aí, E ali foi se eu tô juntando aí, fica aí a também, minha Assembleia filha". dos Santos. Isso, minha mãe, isso, né. Aí inventaram de fazer tem que fazer Santa Ceia, pastor, como é que pode, gente? Eu disse: "Santa E Ceia não, minha querida, né, esqueça tudo. esqueça isso, pelo amor de Deus". E aí foi juntando até que Isso, até que, né, até que tornou-se tornou-se igreja, né. Batista Arvoredo Cabula 7. Batista Arroio Cabula 7, né, até domingo, né, porque domingo a gente está indo para um outro espaço que não é no Cabula 7, né, a Ah, gente está assumindo uma outra congregação, Arvoredo também, né, o pastor está indo embora para São Paulo, e aí a gente vai agregar, porque o espaço onde o pastor está é maior, né, e aí uhum, a gente vai juntar juntar as exatamente as boa. congregações, né, por conta realmente do espaço ser um pouco maior, entendeu? Ah, Então ótimo. até então a gente está no Cabula 7. Mas nesse período, quanto tempo no Cabula 7? 6 anos, 7 anos. 7 anos. Gente. 7 anos no Cabula 7, ó o número da profissão. É, 7 anos. Mas assim, conhecendo a realidade do nosso bairro, né, dos das redondezas aqui no Tancredo Neves, imagino que você tem que lidar aqui com a criminalidade. Uhum. Né? Como é lidar com jovens ou até pessoas adultas que vêm dessa realidade? Como é lidar, ser pastor nesse contexto, que é o da maioria aqui tanto aqui da sede, né, que tem um trabalho social, quanto outros pastores aqui da Redondeza, né, também, né, de bairros periféricos da nossa cidade. Aham. Lidar com jovens nessa criminalidade, e jovens e adultos na criminalidade, pastorear. Me conta aí essa experiência. É um grande desafio, minha irmã, tá? É um grande desafio, porque pastorear em uma realidade como a nossa, né? Digo isso realmente em cunho do nosso bairro, né? Uhum. Estar em uma localidade periférica, né? Então você tem que lidar com essa realidade, não tem pra onde correr.
né, não tem pra onde Certo. correr, né. Eu não vou conseguir falar realmente com um pastor de uma localidade, sei lá, De um pessoal abastado, rico. Pirituba, né, que É, é as diversidades são são outras. outras, né, são outros. Então a gente consegue falar dentro dessa realidade mesmo, porque é a realidade que a É, gente está a demanda inserido, né, isso. é a demanda, né. Então é muito trabalhoso, porque essa conexão que eles têm, né, de que os jovens têm, né, é meio que louco, né, meio que louco. Por que eu digo isso? Porque eles meio que avaciona realmente o líder ali da facção, né, é meio que eles consideram um pai, né, por um simples gesto, né. Então há uma conexão muito intrínseca ali, realmente, Isso, entre verdade. o jovem e o E a o o liderança. líder ali do tráfico, né. Então quando você, tá dentro dessa realidade, há esse confronto, né, até que eles realmente entendam que precisam abandonar de uma vez por toda essa conexão. E aí é um processo, né, que no meio pentecostal a gente chama de libertação, né. É um Sim, processo de libertação ali realmente árduo, onde a gente estimula realmente a uma vida espiritual, uma prática espiritual, que a gente acredita realmente que essa é a dinâmica mais correta e coerente, né, para deixar as práticas carnais, né, é a vida no espírito realmente sendo agora inserida no nosso eu, né. Então, quanto mais a gente vai mergulhando nessa vida no espírito, né, a nossa carne vai submetendo-se à vontade do espírito, né. Paulo trata sobre isso em sim. Gálatas capítulo 5, né, então a relação ali da busca do espírito, né, Paulo fala sobre uma luta, né, ele fala sobre uma luta, a carne A milita carne contra o milita espírito, né, sim, sim. e a ideia ali é o espírito de Deus, porque espírito está com letra maiúscula ali, né, então é o espírito de Deus militando contra a carne, né. Verdade, Aí ele verdade. fala que quando a gente anda no espírito, espírito de Deus, né, a força da lei já não Uhum. acha mais realmente refúgio. Então, a dinâmica do processo de libertação é aplicar a vida no espírito, não é lutar contra a carne. A luta contra a carne não é nós que lutamos, é o Espírito de Deus que luta, que milita contra a carne. Então, nosso empenho, nosso incentivo é realmente estimular os jovens a uma vida no Espírito, né? Com práticas espirituais, né? Oração, adoração, jejum, né? Entre Exato, outras coisas. Então, quanto mais a gente pratica espiritualidade, mais o Espírito de Deus vai lutando e vencendo realmente as obras infrutíferas da carne, né? Então, é, exatamente. é o realmente o que eu tento aplicar, né, nessa dinâmica aí de ajudar os jovens a se libertar de todo esse processo, está envolvido com a criminalidade, com o vício, né, da Com o vício, da droga, né, entre outras coisas também. Então é aplicando a vida no espírito, né. Então, assim, você precisa praticar espiritualidade, não tem jeito, não tem jeito. não tem jeito. É verdade, e isso abre uma brecha, assim, porque, assim, se você começa a lutar contra a carne, você então tá agindo na força do seu braço. Perfeito. Então logo, logo, A você vai nossa cair mesmo. as armas da nossa milícia, elas não são Não são carnais. carnais, Então não são poderosos adianta, em né, Deus. você não quer exercitar, né, Paulo disse que o bem Que quero fazer, não eu faço, não mas o faço, mal, né. isso eu acabo Ó cometendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O expressamente. corpo sujeitava Paulo a praticar coisas que ele não, Isso, ele almejava a transformação do seu corpo, o corpo incorruptível, né. Ele sim, anseiava por aquilo, porque ele não queria mais praticar o que o corpo sujeitava ele a fazer. E a gente está verdade. falando de Paulo. É, Paulo é brabo, hein. Brabo, Paulo é é brabo. A brabo. gente tá falando de Paulo, a gente tá falando de alguém que viveu no É, no espírito, né, espírito. viveu no espírito. Mesmo assim, ele fala do Realmente, conflito do no conflito, conflito, né, que existia realmente da carne sujeitando ele a praticar coisas que ele não queria. não querer. Então, assim, acho que a ideia é exatamente essa, né, não é tá ali incentivando uma luta. Tem que Tem resistir, que daqui a pouco você se resistir. pega fazendo aquilo que você estava tentando resistir, né. Não vou ver uma pornografia, daqui a pouco você se pega vendo a pornografia. Então, eu Verdade. acredito que a dinâmica mais correta é ensinar realmente, né, a vida no espírito, Boa, baseado realmente em Gálatas capítulo 5, né, boa, que Paulo muito boa. ensina. É verdade, verdade. Gente,
tem por onde correr, né. O É, beabazinho ali, é é esse aí, simples, acabou. é simples, é Muito bom. simples. Agora, eu queria te fazer outra pergunta, que é um desafio dos pastores que eu percebo, né. A gente recebeu aqui pastor Roosevelt e pastora Patrícia, ele falava muito de eu perguntei assim: "Quais são as maiores dores, né, do pastoreio?" Eles pastoreiam jovens, e eles falavam: "Não, você vai fazer tudo, né, e mesmo assim vão dizer que você não fez o suficiente", Aham. né, aquela questão das ovelhas irem, né. E aí uma pergunta que eu acho dolorosa para os pastores, mas eu também entendo algumas ovelhas também, e que é assim, como é que você separa ali os bodes das ovelhas? Como é que você O lidar joio do ali o trigo. joio do trigo, aquela galera mais, sabe, cangote grosso. Aham, aham. Eu entendo a pergunta. Ó, eu gosto muito da dinâmica que o próprio Jesus ensinou, baseada inclusive nessa parábola do Sim, do joio, joio. né, baseado Hum. nessa parábola. Eu gosto muito da dinâmica que Jesus ensinou, porque ele conta a parábola e depois ele explica a parábola, né. Sim, para os seus Mateus capítulo discípulos. 13, né, se não falha a memória, né, que é uma dinâmica de diversas parábolas ali, né. Sim, sim. Então ele conta a parábola e explica, Explica para os né, discípulos a aos palavra. discípulos, né, o que é que ele estava querendo ensinar naquela dinâmica da parábola, né. Então a parábola é o senhor saiu, semeou o trigo, durante a noite veio outra pessoa, semeou o O joio, joio. né, e quando vão fazer a ceifa ali, vão colher, né, eles percebem que tem Tem algo errado que não tá algo certo. errado que não tá certo, né, que está E aí, acontecendo, né. passar a foice. Quer que eu arranque? Quer que eu arranque? O Senhor disse: "Não, Não. arranca ninguém daí". Oxê, e aí? Aí Jesus vai explicar, Por diz: quê? "Vocês precisam entender o que eu estou querendo dizer". Aí ele vai explicar que quem está semeando ali é o Filho do Homem, né, o Filho do Homem está semeando o trigo, O né. trigo, O sim. joio é o inimigo que está semeando, tá. Então o trigo ele considera como filhos do reino, Sim, né, o o joio, joio, os filhos das os trevas. filhos do inimigo, Os filhos filhos das das trevas. trevas, né. Então a dinâmica ali é, tanto os filhos do reino vão crescer, como Os filhos das trevas. também vão crescer, ambos vão chegar na estatura. O nosso problema, tá, minha irmã, é porque a gente não quer crescer como Ih, junto com o joio. Jesus tinha tudo, minha irmã, para dizer a Judas assim: "Ó, pega seu pano, sua tralha e vai embora". é mesmo. Mas ele permitiu. Ele permitiu, porque era necessário, minha irmã, tá o joio tá próximo do trigo. Sim, O trigo só alcançaria realmente a estatura perfeita do lado do joio. é. O ferro afiando ferro. É o É, é o processo, só processo. que a gente tá em uma lentidão para amadurecer tão grande, que a gente quer realmente assim: "Ah, melhor eu me apartar, é melhor eu É. sair. Ó, não, naquela igreja lá minha irmã falou isso e isso de mim". Minha irmã, no seio comunitário vai existir isso mesmo. Onde tem 2 ou 3 reunidos, haverá confusão. Eu li eu li isso no livro, né. Ele fala assim: onde tem 2 ou 3 pessoas, Deus sabe que vai ter confusão, então ele levanta mediadores, juízes, pessoas capacitadas para poder, conciliar ali. E as pessoas não estão, resistindo mais a nada. Exato, Então e isso é em todas as esferas: emprego, perfeito, eh, trânsito, perfeito. escola e na congregação também. Da mesma forma, É é uma verdade. geração realmente assim, não sei se eu posso dizer assim aqui, né, vou falar assim mesmo. Fale, lá É uma vem você. geração Coca-Cola, como o Renato falou, né. Que é uma geração muito frágil, gente, é uma Muito geração frágil. muito fraca, é uma geração realmente que não Misericórdia. aguenta um arroxo, né. É uma Uma pressão. pressão, né, surta, né, pensa em Verdade. suicídio, né, por conta realmente porque não sabe lidar com as dificuldade, não sabe ligar. Jesus, os escritor aos Hebreus, minha irmã, capítulo 5,
diz que o Pai sujeitou Jesus ao sofrimento para que ele aprendesse a obediência no sofrimento. Imagine. Caraca, foi. Como é isso? E Quer o dizer, sofrimento serve para aperfeiçoar. serve para E ele te aperfeiçoar. dá a perseverança. Serve, claro, Romanos Ele te capítulo ensina a 5, né? perseverança, é verdade. Então, é o processo que a gente não sabe lidar. Então, a ideia, a dinâmica ali é: não vai arrancar nada, pô. Então, assim, como é você lidar com isso na igreja, pastor? Não arranca ninguém. Fica O que todo é que eu mundo. faço? O que é que eu tento fazer, né? É ajudar os filhos do reino a amadurecer, crescer o mais rápido possível para discernir que no lado deles vai ter o joio mesmo. E tem Sim, que ter, porque a dinâmica ali não é joio e trigo plantado na igreja, é joio e trigo plantado no mundo. sim, Jesus diz isso na oração sacerdotal, né? João verdade. 17, né? Eu peço, não peço que o Senhor tire eles do mundo, não. Eu peço que o Senhor os livre, livre do sistema, do mundo Do mundo. como cosmo, como era, né? O mundo como era, como sistema As operacional, as ideologias, ideologias, pensamento, a forma de se comportar, de exatamente, né? pensar, Exatamente. É o que Paulo fala sobre a renovação do do entendimento, né? entendimento. Então, exatamente sobre isso, né? Não peço que o Senhor tire eles do mundo, não. Então, a gente precisa crescer nessa existência e crescer consciente que vai ter realmente todo esse processo, tá? E a gente, como filhos do reino, precisa crescer com o joio, suportando realmente todo o drama ali do joio, e a gente, como filho do reino, como trigo, vai crescendo, crescendo, amadurecendo e aprendendo a lidar com esses desafios. Então, eu falo sempre na congregação, né? Aqui não separa ninguém, aqui a gente vai deixar aí até que o Senhor diga assim, ó, toca a trombeta, Ele vem fazer a ceifa do porque negócio. ele diz que quem faz a cefa é os anjos, né? Ó, os anjos ali que tá aparecendo ali a fazer a cefa, ou as pessoas que estão aparecendo a fazer a cefa são os anjos. Então deixa aí, deixa crescer os filhos do reino e os filhos das trevas, deixa crescer também, né? Mas a Então, gente precisa realmente ter aí uma pressa para para ser amadurecer. exatamente, né, Verdade. para amadurecer, para aprender a lidar com essas dificuldades, meu irmão. Porque senão E não, e eu fico pensando assim, ó, ao mesmo tempo que você tem uma geração realmente mais enfraquecida, agora eu também quero abrir um parêntese aqui, né? Por exemplo, eu sou a geração Y, né? O pessoal fala, a geração ali da década de 90, início dos anos 2000, e essa geração que normalmente as pessoas falam que é mais fraca é a geração Z, né? 2000 para cá. No entanto, quem forma essa geração é a minha. aham, Então, eu não sei como tirar o meu da reta, dizer aham, assim, não, o problema deles, né? aham, Mas ao mesmo tempo que eu vejo a geração mais enfraquecida, eu vejo os problemas, como você falou, né? O joio mais maduro, mais escancarado. E eu cheguei a pensar assim, falei, meu Deus, como é que essa geração vai suportar isso que tá só despontando, só no início, assim, coisas escabrosas, já as pessoas falarem de satanismo abertamente, perfeito. ao que era oculto, repreender você, a cultura do cancelamento para mim é extremamente perversa. É, né? Você começa a ver essas coisas chegar perto de você, aí você fala, opa, então se tá assim nesse tempo, imagine no futuro, como é que esse povo vai suportar? É aí que está realmente aquilo que a gente estava falando sobre o processo de amadurecimento, né? Então, assim, Isso, eu acredito, minha irmã, que a igreja brasileira, eu tô falando agora de nível Brasil. nível Brasil, tá? Ok. Eu acredito que a igreja brasileira está surfando uma onda muito bacana nesse tempo, muito bacana nesse tempo. A igreja brasileira tem recebido realmente muitos líderes maduros, tá? E que tem cooperado para o amadurecimento, tem cooperado, ok? Ok. Então eu tenho percebido que as palavras nesse 3, 4 anos, tem muito tempo não. Vamos botar 5 anos para ficar redondo, né? Tá Certo. mudando. As mensagens estão mudando e estão realmente com um cunho mais maduras, sabe? Que vai ajudar essa geração a lidar realmente com essas interrogações.
vai aprender, eles vão aprender realmente, porque os líderes estão se comportando com conteúdo. Eu comecei a ter uma percepção, isso em 2010, e eu compartilho isso com minha esposa, né, Sim. não estava com ela já assim, tá. E eu compartilho com ela sempre que eu percebi que em 2010, 2011, as mensagens meio que mudou no altar. Mudou como, pastor? Quando eu me converti lá, 2004, né, o que a gente ouvia aqui é: "Você vai ser pastor, busque a Deus, o céu", né, e isso moldou a nossa forma, né, de ver a vida, né. Criamos uma cosmovisão a partir daquilo que a gente estava ouvindo, Estava ouvindo, sim. É, e sabe, suas referências naquele momento, né. naquele momento. Então, assim, era mensagens E realmente aquela sobre época também era mais limitado, por exemplo, hoje tem internet, perfeito, disponível para todo mundo. perfeito. Você tem um cardápio ali na mão, Aham, perfeito. Então tranquilo. não quero esse pastor, quero outro. Vamos ver aqui qual é esse cardápio. Hoje É, é comida baiana, não quero comida baiana não, né, é, hoje eu quero ouvir pastor Júnior, não quero ouvir evangelho pastor food, é, você escolhe o que é que é, você quer se alimentar. exatamente, né, exatamente. Então, assim, em 2010, né, eu percebi que essa mensagem que era completamente cunho espiritual mudou, assim, assustadoramente. Mas a que A você atribui isso? preocupação pronto, vou chegar lá. A preocupação agora não era preparar o povo para ser pastor, para ser alguém ali de exercício na igreja. A Hã. preocupação agora era formar advogados. Hum, coisa que o mundo já está fazendo, ó, Perfeito, mas isso foi moldando a moldando nossa as forma também de ver a vida no que se tange ao espiritual. uhum, Então, boa. isso se perdura até hoje. Hoje, a nossa mensagem e não que não seja certo, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Uhum, Tá? A gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que entender realmente a nossa vocação e cumprir nossa vocação, independente de onde a gente esteja, como profissional, como certo. profissional, Ótimo, tá? entendi. Então, assim, não que eu seja totalmente contra o pastor carregar uma mensagem como essa. Aquela pessoa vocacionada para o serviço da igreja, mas tem aquelas pessoas que dentro da vocação vão exercer sua, eu não sei se o termo é adequado, é secular, mas vão exercer suas profissões. Vão Aí, exercer suas profissões sabendo quem são nas profissões. quem são nas profissões? Boa, Exatamente. Então eu sou um boa, advogado, mas como advogado eu sou um filho de Deus. E como ok, filho de Deus eu carrego realmente uma natureza, e essa natureza me dá uma vocação, e eu preciso exercer minha vocação como advogado. isso. Então, assim, eu estou exercendo aqui, né, vamos dizer, né, como advogado, né? Eu sou um advogado, estou aqui cumprindo isso como trabalho, né, como profissão, mas entendendo quem eu sou. Em Cristo, Perfeito. boa. Perfeito. Então acho que faltou essa didática, essa dinâmica na quando mudou o time ali lá para 2010, 2012, né, quando mudou esse time, né, a preocupação não era mais formar pastores, não era mais incentivar os jovens a buscar o Senhor, a preocupação agora era formar advogados, era formar juízes, era formar médico. Acho que não teve a ideia do equilíbrio. Vocês são médicos, mas como médico vocês precisam entender a vocação que vocês têm. Boa, Então, ali vocês são médico como filhos de de Deus, Deus. entendeu? Então vocês precisam também entender que ali vocês têm uma vocação, ali você tem que realmente lançar a semente do reino, então é basicamente isso. E eu tenho percebido aí de 5, 6 anos, vamos aumentar mais um ano, né, 5, 6 anos aí, que isso tem mudado, isso tem mudado. Eu já assisti, Veio a onda do coach aí um tempo atrás, né, o sim, 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 autoajuda, né, mas você vê que está bem baixo. graças a Tá Deus. bem baixo, né, as igrejas estão Sim, realmente entendendo que está muito além dessa realidade, né, e somente um incentivo emocional, sim, sim. sabe. A emocional é importante, E não que a mas Bíblia não cuide do emocional, pelo contrário, sim, cuida pelo sim. contrário. Eu entendo essa questão. Mas acho também os sinais dos tempos, eles acontecem desde que Jesus subiu aos céus, ok? Mas, como dores de parto, ele vem já tem aumentando a intensidade. Então, por exemplo, nesse momento a gente está na tragédia do Rio Grande do Sul. Uhum, Rapaz, o que é aquilo? O estado inteiro debaixo d'água. perfeito. Então é uma coisa, a Covid é uma coisa que abala.
Eu não sou da geração de guerras. A geração dos meus pais, meus avós acompanharam mais guerras Aham, televisionadas. O máximo da minha geração foi 11 de setembro. No entanto, agora a gente está vendo guerra. aham. Eu vi um depoimento que eu fiquei assim, deu um estalo assim, que foi de um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, um judeu. Ele falou assim: eu estou vendo o contexto que levou à perseguição dos judeus ao Holocausto novamente se formando. Essa questão de odiosa, essa questão de começar a culpá-los, Aham. de começar aquela guerra de comunicação. Ele estava vendo novamente aquilo se formar. Então, assim, acho que essa realidade agora, as pessoas estão vendo a escatologia realmente descolar da Bíblia, não que antes não acontecia, né? Tô falando assim, tá mais próximo da gente. E aí as mensagens, elas precisam mudar. E essa questão de você formar cristãos para permear toda a sociedade é uma coisa que há muito tempo o mundo faz. Perfeito, Porque essas ideologias de gênero surgem em faculdades, no perfeito. meio intelectual. Na escola, Na né? Minha filha escola, chegou eles. com uma conversa como essa, né? Chegou? Chegou e A minha também. ela discutiu, né? Conversou com a professora sobre uma Um tema ideologia. desses? Exatamente. Né, exatamente, né? E graças a Caramba, Deus que ela estava bem instruída, instruída. né? Porque o receio, né? A gente ouviu muito isso, infelizmente, né? Ele tem que ser separado mesmo. Você tem que ir. Não, você não tem que ser separado, não. Você tem que alcançar realmente esse lugar, mas alcançar entendendo quem você é em Deus. Isso, ter sua Depois que identidade os bem formada. discípulos estavam preparados, né? Depois do todo o processo de discipulado de Jesus, ele disse assim: eu vou enviar vocês, pô. Isso. Só que Jesus disse que não ia enviar para um lugar legal, não, porque enviar a ovelha para meio de lobos Não é legal. não Não, eu é, não acho. não é Não legal. é legal. Não tem nada de legal nisso. Poxa, cara, eu Ó, querendo ir para as Bahamas, fazer não as é, minha vilas. irmã. Não é do aqui Salvador da Baixada. Não é, minha irmã. Eu vou te enviar pro meio de lobo, minha irmã. O que é Gente, que lobo vai fazer com ovelha, minha irmã? acabar com a nossa. Não vai ter Ó, jeito. não, e pra mim, que eu sou muito afrontosa, então resistir, né, tudo bem, mas assim, eu fico falando assim, Deus, como é difícil amar os inimigos. Eu acho que é um dos grandes desafios que Jesus realmente pregou ali no Sermão do Monte. É um dos grandes desafios. Nossa, É um cara. dos grandes desafios. Porque realmente ali chama, ali você tem que submeter ao espírito mesmo. Lembrar que você também é inimigo. Aham. Senão o bicho pega pra você também. É, Mas realmente é complicado, né? mas não tem pra onde correr, meu irmão. Depois de Porque assim, correr. a nossa vocação, né, tem que ser cumprida. Porque eu dou sempre o exemplo de uma caneta, né? É assustador. Você pega uma caneta, né? Você ganhou aquela caneta bonita lá, toda A na caixinha chique, caixinha, fina. chique, Aqui você bonita. nunca perde, nunca E esquece. isso, aí você bota lá e não usa a caneta. É um inferno mesmo. É, É, você está atrapalhando. Você está atrapalhando o processo que a caneta foi formada para ser. formada pra ser, é Ela tem verdade. que cumprir o propósito dela, minha irmã, que é riscar lá mesmo, escrever mesmo. Que não É faz, minha irmã, não vai fazer sentido nunca. Não vai fazer sentido nunca. verdade. A gente vir nessa resistência e não cumprir o nosso O nosso propósito. propósito. Não vai fazer sentido nunca. Verdade. Então, assim, lá em casa tinha um problema, né? Tinha os pratos especiais, as Ah, xícaras a da especiais. visita. Ah, Ah, quem era. nunca? Xícaras especiais. Só via na mesa essa xícara quando alguém chegava e eu olhava assim, tipo, não conheço essa xícara, velho. A mesa Essa posta, que xícara nunca é posta nunca aqui é em casa. posta. Eu chego do trabalho, não Rapaz, tá posta. Ô, nega, quem é que vem pra cá hoje? Eu sabia que tinha visita. Não, é fulana, é fulana. Tá, eu digo, rapaz, essa xícara tá bom, ainda tava aí no armário e tal. Ela só cumpre o propósito dela de vez em quando, é? é verdade, boa, boa. Porque tá guardado, vai chegar. Não, Logo menina, que chega uma bota coisa ela pra importante. usar todos os dias, né? Ah, quebrou, cumpriu a vocação dela, joga fora.
Ela cumpriu a Cumpriu a vocação. carreira, acabou, quebrou. Joga. Acabou, joga Pronto. fora, vem outra, e assim. Boa, boa, boa. É uma coisa, a vida. Você veio com um propósito, minha irmã, Verdade. sabe? Quando você está bem definido naquilo que você quer, você cumpre, independente do processo que vai passar. Verdade. Você cumpre independente da dor, independente realmente do escárnio que você sofre. Digo isso como pastor, né? O abandono, né? É, Você cumpre porque você sabe quem você é hoje, você sabe que você tem uma vocação e quer cumprir essa vocação, independente das dores, das aflições que você vai passar passa. naquele exercício, sabe? E quando você começa a passar por dores, pelo menos comigo, assim, quando começa as agonias, assim, que temporadas em temporadas, né? São batalhas, batalhas. Aí eu fico falando, é o quê? É pra quê isso aqui mesmo? Aham, Essa agonia aqui é pra quê? É o quê aqui? Você já começa a procurar. Ao invés de sim, você vê que as coisas acontecem de uma maneira estranha. sim, Do nada uma pessoa se vira contra você. Aí tá tudo tranquilo, interrompe, o negócio não rompe, né? A coisa não funciona. É pra quê isso aqui? É pra tratar o quê aqui? hum, É para fazer o quê? Você já começa a olhar, você está passando tanto processo, você começa a olhar pensando qual é o propósito perfeito, desse problema. perfeito. Eu acho que você sofre menos Não, nessa situação. mas é essa a realidade mesmo, minha irmã, porque assim, a gente que se considera um filho de Deus, né, a Bíblia diz que o filho de Deus é guiado pelo Espírito. O vento Sim, sopra onde quer, ninguém sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos. Então, assim, se você nasceu de novo, você é um filho de Deus e tem um vento contrário soprando na sua sim, vida, tô despreocupado. é. A embarcação de Paulo afunda, meu irmão. Todo mundo vai pro mar. Um vento contrário bateu e tá Paulo dizendo assim: vai morrer ninguém. Vai morrer? Tá Amém. todo mundo naufragando, meu irmão. Se eu tô lá, sem essa compreensão, eu Meu digo: Deus. mas você tá louco, é Paulo? Onde a gente tá? É. Deu ruim, meu filho, Deu tá vendo não, é? ruim, o barco afundou, É. querido. Querido, vai morrer todo mundo. O Lembra do desespero vai. Titanic lá, Paulo? Ó. Não, mas eu acho que ele lembrava mais de Noé, né? É, legal, velho. Lembra lá de Noé? Na arca, meu filho. Pelo amor de Deus, né? A gente tá na A gente arca, vai Jesus é a arca, meu. Só que um filho de Deus, minha irmã, sabendo realmente do propósito que ele vai cumprir, fica com É, medo não. Tô passando por aqui, tô sabendo que é o Senhor que me trouxe aqui. é. Então, assim, não tem angústia quando você compreende realmente o seu chamado. Não tem angústia. Agora você não vai estar realmente porque você está sabendo como lidar com as dificuldades, com as demandas, com os Tá processos. seguro, né? Não é que você não vai sentir. É, Você sim, vai sim. sentir, mas a dor, o dano não vai ser tamanho, né? Você vai ter uma compreensão. É No verdade. pastoreio, a gente precisa aprender a lidar, né? Com a ideia realmente das decepções, né? A gente Uhum. precisa aprender a lidar, né? O pastor sofre muito com isso. O pastor sofre muito com isso. Ou você ajudou, você abraçou, você acolheu, você ajudou espiritualmente, você tá vendo ali agora a família tocou o barco, daqui a pouco ele olha para você e diz: pastor, até logo. Tchau e benção. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha. O que aconteceu? Nada não, pastor, só quero ir embora. Quando não usa desculpa de que Deus, Aí quebra as pernas. Deus que mandou, Deus pastor, falou. Deus falou. Eu digo: é mesmo, Deus falou, não foi? Vem cá, meu filho, Deus te abençoe. Com paz, seja próspero, seja fecundo, que Deus te use e tal. Você disse, você investiu tanto tempo, você ajudou tanto, você abraçou, você. Então, os pastores precisam aprender a lidar com esse tipo de decepção, para que isso não desça para o coração e isso não seja um problema para você ajudar o próximo, ajudar o próximo, ajudar o próximo. Então, se você sabe quem você é, se você sabe que você está cumprindo uma vocação, independente dos processos que você é submetido a chegar a esse nível de maturidade, você cumpre independente, meu irmão. É verdade. Sabe? Não é que você não sente, mas é que Sente. você não se desespera. Não, não. E o desespero é muito complicado, né? Que ele é falta de esperança. Então aí Exatamente. fica muito Exatamente. E difícil. pra gente que é espiritual, tu discerne ninguém discernido, não dá pra cair nessa armadilha do diabo, não. É mesmo, é Entendeu? armadilha mesmo. Viu? Não dá pra cair nesse sinal de desespero, não. Não é cumprindo a vocação, entendendo os processos, sabe?
mas no final da trajetória dizer o que Paulo disse: Acabei a carreira, "Eu não perdi a minha não perdi a fé, fé. eu Boa. continuo crendo realmente nas coisas eternas, passei o que passei". Paulo terminou a trajetória da sua vida necessitando de uma coberta. Sim, eu vi isso no Amado Timóteo. Não sei se você já ouviu esse é um poema, né, com louvor Ah, do Marco Stelli. Ele fala assim: "Veja, como termina o velho Paulo, né, traga", no trecho dele: "Traga livros e uma coberta. Veja como traga a termina, minha capa. estava minha capa". Olha aí, meu Deus do Ele céu, dizendo pro filho dele na fé, Timóteo, um cara estava, no fim da carreira, fim da dizendo carreira. que: "Não, já vou morrer, vou ser oferta de libação para Perfeito. Deus", e E ele tô diz: só nessa minha trajetória. "Tô só, ajudei muito". Essa Muitos. semana tem uns versículos que você vê, você lê o livro 500 vezes. Onde é que estava esse versículo? Quando me lembro de ter lido. Aí essa semana eu li, estava assim, e mesmo Paulo, né? Paulo, mesmo muito amando e cada vez sendo menos amado Ah, por você. é. Acho que foi a carta aos Coríntios. Aí eu falei, meu Deus. E esse homem, convidando e se preparando de Timóteo para também cumprir A sua a vocação sua do vocação. mesmo jeito, Verdade. do mesmo jeito. Ele fala lá sobre a fé que Timóteo tem, né, que herdou lá da sua avó, da Da sua sua avó, mãe, da né, mãe. para Isso. que Timóteo não perdesse, porque sabe que os processos mesmo, né. Quantos pastores estão entregando a igreja, né, passando pelos processos, e aí entrega, e aí não aguenta, "Oh, meu Deus", e aí infarta, e aí uma série de Gente, coisa, né, porque não sabe lidar com os processos, né. muito difícil. Agora, outra questão também importante é a família, né? Como conciliar esse processo todo com as ovelhas sem negligenciar a família? Porque, assim, a gente tem muito casos de, como você falou, de fato, de suicídio, também de divórcios, eh e filhos de pastores que são revoltados: "Eu não suporto Perfeito. a igreja", né, você falou deu exemplo aí da sua filha recebendo já do mundo coisas absurdas, eu também passei por isso. E como é conciliar, assim, ainda mais não sendo um vocacionado para sou só pastor, eu não tenho uma vida, um trabalho, eh, um trabalho, assim, numa empresa Sim. prestando serviço, um empresário, né, você conciliar então família, pastorear as ovelhas, seu emprego e não ficar doido. Ó, eu entendo realmente a sua pergunta. Vou falar primeiro em relação à minha filha, né? Ela tem 13 anos hoje, né? É uma bênção, é uma bênção. A gente criou ela realmente nessa dinâmica de igreja mesmo, tá? Culto, vambora. É, Vigília, vambora. Vou pregar ali, vambora. Vamos viajar para pregar, vamos vamos nessa. embora. Então, eles dormiam debaixo das cadeiras. É, Entendeu? Eles dormiam debaixo das cadeiras. No vigília, eles debaixo das cadeiras. Entendeu? Viajava, eles dormindo no fundo do carro, com a mãe segurando no colo e ela dormindo. Então, assim, ela sempre foi envolvida, tá, com a igreja. com a igreja. Quando ela quis se batizar, desde muito nova, ela pede para eu batizá-la. Quando ela decidiu se batizar, né, e quando eu, junto com a mãe, a gente conversou sobre a questão de batizá-la, né, eu tive uma conversa séria com ela, mas muito séria mesmo, e disse: "Olha, pai, você não precisa ser crente, ser cristão, porque os seus pais são pastores, você não precisa. Se você não quiser seguir este caminho, eu vou apoiar você, e eu vou estar Isso. do seu lado independente. Você não precisa se batizar porque eu sou pastor, sua mãe é pastora, você não precisa disso". Você quis, reorganizar a motivação dela ali, né, para se Perfeitamente, batizar. perfeitamente. Que eu acho que depois dá ruim, né, se não for bem clara. Porque depois o Exatamente, adulto ficou adulto, desvia. exatamente. E ela me disse assim: "Meu pai, eu quero me batizar", é isso, 12 anos, ela tem 13 hoje. "Eu quero me batizar porque eu amo Jesus".
Oh, glória, meu Deus. Eu amo Jesus, eu sei que Jesus morreu por mim. Aí começou a contar, né, a história realmente de Jesus. Eu disse: "Não, eu vou te batizar. Vou te batizar porque não é sobre a gente como pastor, incentivo você a ter uma vida de igreja, tal". Então, dentro dessa dinâmica, né, ela cresceu realmente nessa vivência de igreja. Quando a gente começou a pastorear, eu e a mãe resolveu poupar, assim, realmente de tudo que acontecia internamente da igreja. Até nossas dores, o nosso sofrimento, nossas aflições, a gente resolveu poupar ela disso. Pra não influenciar na tomada de decisão. Perfeito. Ela não tinha realmente uma compreensão. Ela não ia ter realmente a dimensão daquilo que o Senhor estava nos sujeitando para chegarmos até aqui, É. entendeu? Porque Então, ela acho que não os tem filhos maturidade ainda para receber isso. exatamente, acho que os filhos dos pastores passou muito por essa questão também. Estava ali muito dentro de toda a tramóia, todos os processos, Todo todas o as lutas, todos processo. os sofrimentos que o pastor passa mesmo, né, e elas aí se sente, assim, injusto. "Não, você faz tudo por todo mundo, né, faz Ninguém tudo por ninguém reconhece. reconhece", né. Então a gente poupou muito ela desses assuntos, né. Então quando a gente queria conversar alguma coisa sobre a igreja, que era de cunho mais sério, a gente realmente se reservava, né, a gente conversava dentro do quarto, quando ela ia dormir, entendeu? E a gente foi poupando isso, né, até que a gente entendeu que ela já tinha maturidade para ter uma compreensão, tá, de tudo aquilo que acontecia no seio da igreja. E aí a gente já não poupou mais, a gente começou a dar doses pequenas de processos, porque isso também era importante para ela. Se ela estava dentro daquela realidade, né, se ela fazia parte da nossa família, ela precisava também saber de algumas coisas que ia ajudar ela nesse processo de maturidade. Sim, Então a gente verdade. começou a dar pequenas porções a ela de processos, tá? A gente começando a dar pequenas porções a ela, até que começou a acontecer com ela, porque ela faz parte do ministério de dança, né, da Ah, igreja, sim. né. A pastora tá fazendo isso com a gente aqui, Né. dando pequenas porções homeopáticas de confusão. A gente aprender a liderar. Ela "É bom que vocês vão aprendendo". Eu falei: "Uhum, É. uhum, tá certo". E aí a gente foi começando a dar essas doses. Quando começou a acontecer com ela, né, dentro do grupo realmente, né, os conflitos e tal, aí eu usava realmente as porções que eu te lembra que pai falava isso, lembra que acontecia isso e isso, você precisa se comportar assim, assim agora. E aí ela foi É, aprendendo a lidar com os processos e tá aprendendo, porque é uma menina ainda, né, é, apesar de quem conversa com Liz, né, diz assim: "Rapaz, é um adulto". Na verdade, desde muito nova, né, acho que Júnior, pastor, que tá aqui, conhece Liz há mais tempo, né, desde muito nova, sempre muito, assim, proativa até demais. proativa, pra Demais. frente. Bafretérrima, né, então, A minha também sempre foi uma traz mente essas muito demandas, foi sempre uma muito mente da muito aberta, escola. né. Então, a igreja e família, no que se tange filho, até então, tá, a gente está sabendo lidar aí dentro dessa dinâmica que eu acabei de fazer a narração aqui agora, né. Então a gente está conduzindo ela assim, mas a gente deixa ela muito livre, tá. Muito livre, tá, dentro daquilo que a gente acredita ser To tran que t pode tranquilo ser tolerante. tolerável. É, Exatamente, né. Então a gente cuida aos poucos, né, a gente vai ajudando ela nessa compreensão, tal, né, vai tentando moldar a visão dela a partir realmente de uma realidade completamente espiritual, tal, né, e aí vai ajudando ela dentro disso. No casamento, né, foi mais fácil porque a pastora sempre foi envolvida no no ministério, né. Começar ministério. pelo coral, né. É porque ela nasceu numa igreja tradicional, né, ela sempre fez parte de coral, né, a vivência Hum, dela sempre foi de igreja. Então, assim, ela sempre participou de coral, né, ela sempre cantou em coral, então a vida dela sempre foi realmente envolvida na igreja, né. Então, vou pregar, Deus te abençoe meu filho, vou viajar, vai meu filho. Quando dava pra ela ia junto também, não tinha problema. Então, assim, eu não tive muito problema quanto a isso, né, no é. casamento. Isso é bom, viu. Então ela sempre estava muito envolvida, então para mim era muito tranquilo essa questão, né. Então, agora a relação no processo de pastoreio, né, já foi mais difícil, porque eu sou mais aberto, apesar de as pessoas acharem que não, né.
Eu sou mais de igreja, casa cheia, eu gosto de churrasco, eu gosto de Gosto de festa, agonia. eu gosto de gente, eu É gosto de porque tu não lava os conversar. pratos no final. É, eu aprendi a mandar as visitas a lavar, meu irmão. Boa, boa. Olha a espada de vocês aí, viu? Lava os pratos, né? Fica à vontade, pode lavar os pratos. Resolva aí. Né? E Cara, aí, quando a gente começou a pastorear, realmente, a gente começou a receber muita gente em casa, né? É, que é bênção a característica de pastor, né, gente? começou, mas a pastora é diferente, né? A pastora já não é tanto assim de festa. Não é que ela Sim. não gosta de ninguém em casa, não, não é Não isso, é né? isso. Não é isso. Só que eu já sou de festa mesmo. Qualquer coisa pra mim aqui, se terminasse aqui agora o podcast, se fez a fazer um churrasquinho, a gente topa o churrasquinho e aí leva até. Então eu sou disso, eu sou da festa mesmo, eu sou do contato, eu sou da conversa, eu sou de estar junto, tá? Eu sou de agrupar. Então a casa do pastor realmente fica ali como a gente aprende a lidar realmente com as ideias da fofoca, do disse-me-disse, do isso, do aquilo, porque para mim é nada. É, meu irmão vai falar mesmo, fale mesmo, meu irmão, fale Gente. mesmo que é bom, fale mesmo que é bom. Né? Mas deixa, só fale aqui, viu? Fale. Abra o seu coração. Vai mesmo, tá precisando conversar, É, coitado ou coitado, não sei, né? você consegue controlar fácil quando o pessoal começa a se fala. O pessoal fala, a minha cara muda logo. Oi? Hein? Caras e bocas, né? Oi? Caras e Não, porque você tá nada, continue, pode falar, fica à vontade. Não, eu sou tranquilo nessa questão aí, eu sou tranquilo, não faço essas caras de boca não, tá? Eu sou tranquilão. Glória a Então, Deus, assim, então pastor. a vida de igreja e pastoreio e família foi muito tranquilo, né? Por conta de a gente levar leite dessa forma e na família, no casamento, eu sempre tive esse auxílio da É, pastora, né? pastor. Que estava envolvida sempre com tudo mesmo, né? Então É, foi muito tranquilo. Quando a gente foi pastorear, né? A gente abriu mesmo a casa. Hoje não tanto pela a dinâmica da vida, tá muito corrida é tudo, né? verdade. Tá muito corrido, realmente a vida tá assim uma velocidade assustadora, né? Mas a gente sempre recebe amigos, né? Recentemente a gente recebeu um pastor, amigo nosso de São Paulo, estava em São Paulo há muito tempo, retornou, né? Tava lá em casa tomando café, brincando, dando risada e tal. Então é bem assim. Então, igreja e família, tá, tá tudo tranquilo, Glória a tudo, Deus, tudo em consegue paz. conciliar, né? Consegui. O pastor é o que abre as portas, recebe as pessoas, e o evangelista é o que vai na casa das pessoas, dos pastores, comer, beber e fazer assim. Tenho a unção do evangelista. Ai, Cada um com seu cada qual. Ô, glória. Pastor Marcelo, muito obrigada pelo papo. ai, meu Deus, que alegria. E agora eu quero deixar aí o microfone é teu, use-o. Pode orar, pode pregar, pode louvar, sapatear, Eita, glória. pastorear. Faz aí o que você quiser. Fala aí com os arvoredianos, nossos telespectadores, espectadores do YouTube. Fala assim, arvoredianos, e isso. Vá. O microfone de ouro é seu. É o de ouro, De tá? ouro, De 18 ouro. quilates, 5 que morre. De ouro. Na verdade, falar do grande desafio de pastorear, né? Alguém novo, né? Então, a gente chega em alguns ambientes de Novos pastor, pastores. chega em ambientes de pastores que são assim, quantos anos? 50 anos pastoreando, Hum, 40 anos pastoreando. Não, eu tenho 35 anos pastoreando, então são pastores realmente maduros. Eu estou falando com um pastor novo, né? Talvez um pastor aí um pouco mais à frente escute esse podcast, né? E com a gama de vivência que tem, pode achar realmente aí uma coerência, ou talvez não, né? Mas fica realmente aí o incentivo dos pastores, né? Acreditem realmente naquilo que o Senhor liberou sobre vocês, né? Aceite realmente aquilo que o Senhor confiou a vocês e cumpra a vocação de vocês com empenho, com entrega, sabe? Até realmente não restar mais nada de você. Até que você diga meu assim: Deus. não vivo mais eu. Acho que esse é o grande incentivo do pastor, é compreender a sua vocação, compreendendo a sua vocação, cumprir agora o seu propósito, né? Então, Hum, assim, é uma ideia de, tá, entendi, amadureci, e agora? Pronto, agora exercite. Agora coloque em prática.
Agora não deixe que nada e nem ninguém realmente frustre aquilo que você já tem como convicção, como fundamento, como base ali estrutural. Então, nada do que aconteça ali, tá? E nem ninguém pode realmente destoar você agora de cumprir o seu propósito. No cumprimento do propósito, minha irmã, o que vai restar é somente uma coisa: a morte. Eita, forte, viu? No cumprimento do propósito, o que vai restar é somente uma coisa. Jesus disse aos seus discípulos: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está indo para um destino. Siga-me. Seguir para onde, Jesus? Eu estou indo para o Gólgota. Eu estou indo lá ser crucificado. Então, o final da trajetória é morte. Então, é até que você diga assim, ó, até aqui me ajudou o Senhor. Aí você tem a sensação de dever cumprido. Eu cumpri minha vocação. Eu cumpri meu propósito. Se na carne, se no espírito eu entreguei tudo que eu tinha para entregar. Tudo que eu tinha para entregar, eu entreguei, Senhor. Tá aqui tudo, absolutamente tudo. Não dá para fazer agora as palavras de Paulo, né? Mas gostaria muito de dizer assim, sabe? Viver é É lucro, lucro morrer Cristo. morrer é Cristo. Eu cumpri tudo, Senhor, entreguei tudo. E depois de ter entregado tudo, eu entrego agora ao Senhor meu espírito. Então, fica aí realmente essa palavra final para os pastores, sabe? E um Muito incentivo forte, viu, a gente? cumprir aí a vocação de vocês. Muito obrigada. Arvoredianos, receba essa palavra, vocês que são pastores, vocês que se converteram agora, enfim, você que é cristão, que ama Jesus, recebe essa palavra. Curte, compartilha, comenta. Vai, manda essa mensagem aqui para alguém que você conhece, alguém que precisa ouvir essa palavra aqui, alguém que você entende que essa palavra, poxa, foi para fulano ou é para mim e eu quero compartilhar com outra pessoa. Curte, compartilha, fortalece esse trabalho que é para edificação dos santos, para edificação da igreja, aperfeiçoamento dos santos, para edificação da igreja. Amém? Paz e graça, meu povo. Um cheiro, um beijo e até a próxima.